Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 14, versículo 26, por favor. Que fazer, irmãos, quando vos congregais, cada um de vós tem salmo, outro doutrina, outro revelação, outro língua e interpretação? Faça-se tudo para edificação. Glória a Deus. Eu queria ler de novo. Que fazer, pois, irmãos, quando vos congregais, cada um de vós tem salmo, e outro doutrina, e outro revelação, e outro língua e interpretação? Faça-se tudo para edificação. Queridos, nós tivemos sinais, pré-avivamentos, durante as páginas, ou registradas nas páginas das narrativas do Antigo Testamento. A maioria deles era Deus fazendo algo novo para aquela geração presente, e mesmo sendo novo para aquela geração presente, para quem já conhecia a história do agir de Deus, era algo feito de novo. Então, novo para os novos, e de novo para quem já conhecia a história do agir de Deus. Segundo, era sempre um agir de Deus manifestado na coletividade. E terceiro, o nome de Deus sempre glorificado. Quarto, todo o povo era felicitado, edificados, se sentiam alcançados por aquela ação de Deus entre eles. Era algo marcante. A igreja de Cristo Jesus, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, é inaugurada, é apresentada ao mundo. Representantes de todo o mundo antigo estavam ali em Atos 2. E o Espírito Santo fez com que a mensagem do Evangelho impactasse essas pessoas. Alguns se surpreenderam, outros zombaram, e até os que zombaram no dia de Pentecostes, Atos 2, tiveram pelo pregador Pedro a oportunidade de receberem a instrução. E Pedro lhes explicou o que estava acontecendo. Era o cumprimento da profecia de Joel, no capítulo de número 2. Quando Pedro lhes explicou que o fenômeno das novas línguas faladas por aqueles que não eram poliglotas, numa festa comum, Pentecostes, 50º dia da colheita, é o significado de Pentecostes. Quando Pedro lhes explicou que o que estava acontecendo era o cumprimento de uma profecia, logo, era uma promessa de Deus, os homens então perguntam a Pedro o que eles poderiam fazer para experimentar o que o povo de Deus reunido no cenáculo estava vivenciando, experimentando. E Pedro lhes disse que eles deveriam se arrepender dos seus pecados, crer que só há redenção em Cristo Jesus, serem batizados, uma identificação pública de que haviam crido no Evangelho e se arrependido de seus pecados, e assim receberiam o poder do Espírito Santo. E naquele dia quase 3.000 almas se entregaram a Cristo, foram batizadas nas águas,
E dali em diante, a igreja começou a manifestar, sem clérigo, sem elitismo, os dons espirituais. Enquanto no Antigo Testamento, alguns eram selecionados, escolhidos como profetas, a partir do dia de Pentecostes, todos que foram cheios do Espírito Santo profetizavam, estavam anunciando Deus para as nações. No dia de Pentecostes, crentes comuns, velhos, crianças, moças, rapazes, recebiam o poder do Espírito. E Pedro disse, no dia que Pedro pregou a eles em Atos 2, o que aconteceu aqui hoje não foi simplesmente para estes que aqui estão, é para vós, é para vossos filhos, é para todos quantos estão longe, todos quantos nosso Deus chamar. Pedro estava falando da gente. Pedro estava indicando que depois que o Espírito desceu ali em Pentecostes, ele não mais retornaria. Gênesis capítulo 6, o Espírito se retira da terra e não habita no homem, não mais age no homem, como era o plano original. E sobre juízes, profetas, reis, o Espírito vinha de vez em quando, mas não os enchia a todos de modo coletivo e permanente. O Espírito os enchia e se retirava, dava a eles simplesmente poder específico para um propósito específico. Mas depois do dia de Pentecostes, que foi promessa de Jesus, que enviaria o Espírito para habitar conosco e estar para sempre em nós, ele veio, e apesar de nossas fraquezas, nunca mais nos abandonou, nunca mais nos deixou. O Espírito ainda permanece conosco. Então a igreja era cheia de dons. Você percebe isso no capítulo de número 4, quando Pedro volta da prisão e testemunha aos irmãos como que ele foi livre. A Bíblia diz que os irmãos ali reunidos, todos foram cheios do Espírito Santo, e o lugar tremeu. Não era assim no Antigo Testamento. Quando Davi foi cheio, o Espírito se retirou de Saul. Quando um profeta falou em nome do Senhor, pelo poder do Espírito, outro profeta deu um murro na boca dele e disse: por onde que o Espírito saiu de mim para falar nisso? Porque não era um enchimento coletivo. Lembra de Moisés? Quando Moisés quis desistir da chamada, Deus disse: fica em pé, estou em pé, levanta a mão, levantei. Do Espírito que está sobre não é porção, do Espírito que está sobre ti derramarei sobre 70, e eles profetizarão, para confirmar que sua chamada não acabou. Deus tirou uma porção da unção que estava em Moisés. 70 camaradas profetizaram, e diz o texto, e nunca mais. Por quê? Porque o Espírito vinha como porção. Lembra de Elias? Ninguém tinha o que Elias tinha. Isso às vezes até gerava orgulho. O camarada chegava lá: homem de Deus, desce. Desço não, vai descer é fogo para queimar tu. E descia mesmo, porque a unção estava nele. Aí vem um outro capitão com mais 50, homem de Deus, o rei diz: desce depressa, vai descer é fogo para tu virar carvão. E descia. Aí veio o terceiro, o cabra teve que se ajoelhar e implorar, e Elias não desce. O anjo vem a Elias e diz: calma, velho, desce. Aí ele desce. Por quê? Porque era exclusivo nele. Poderia até gerar orgulho. Elias, no seu ministério, pois ele tinha a porção do Espírito. Lembra o que Eliseu falou a ele? Eu quero a porção dobrada. O Espírito não vinha em plenitude, ele vinha como porções sobre alguns. Aí o desejo de Moisés era: quem dera que todo Israel fosse profeta e recebesse o Espírito do Senhor. O sonho de Moisés se realizou. Por quê? Porque no dia de Pentecostes, os 120 que reunidos ficaram, profetizavam, falavam em línguas, e as pessoas entendiam em suas próprias línguas o que eles estavam falando lá de dentro do cenáculo, profetizando.
o Espírito enche a igreja. Aí você percebe que em Atos 4 todos falam, todos são cheios do Espírito. Atos capítulo 6, há um problema na igreja. Aí foram até os apóstolos, e os apóstolos disseram: escolhei dentre vós homens de boa reputação e cheios do Espírito Santo para exercer esse ofício. Que ofício? Dar comida para os famintos, entregar a cesta básica. E qual o perfil deles? Cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria e de boa reputação. Não poderia ser qualquer um. Não poderia ser qualquer um. Era comum na igreja gente cheia do Espírito Santo, de boa reputação. Para pregar? Não. Para cantar? Não. Para ser presidente? Não. Para dar comida para quem tem fome. Era comum o fluir da igreja, o fluir do Espírito através da igreja. Na igreja primitiva, olha só: escolham vocês dentre vós pessoas assim. Nós nos dedicaremos, disseram os apóstolos, ao ministério da oração e da palavra. Porém, se você já estudou a história dos avivamentos, você perceberá que sempre houveram excessos. Discípulos instruídos por Jesus. Exemplo, Pedro teve que ser exortado cara a cara por Paulo. E olha que Paulo vem depois. E Paulo exorta Pedro, que foi treinado por Jesus cara a cara. A igreja tinha dons? Tinha. Mas nem sempre ter carisma, que vem de graça. Dom, carisma, graça, significa que se tem caráter. A igreja em Corinto era uma igreja cheia de dons, porque o Espírito que desceu em Atos 2 encheu a igreja. Onde o evangelho era pregado, o camarada se arrependia e começava a levar uma vida de oração, ele recebia dons. Quando a igreja em Corinto é cheia de dons, há excessos. O texto da ceia, se você já meditou no texto da ceia, aquele texto nasce de uma correção ao abuso na ceia. E também há o abuso dos dons. O que Paulo faz na primeira carta dele aos Coríntios, do capítulo 12 ao 14? Não é proibir os dons. A igreja primitiva não era cessacionista. Paulo não proíbe os dons. Paulo regulariza. Paulo equilibra o bom uso dos dons. Porque o Espírito Santo, ele dá dons, mas ele deixou homens na igreja para instruir os dotados a saberem como usarem os dons. Então não há uma proibição, há uma instrução. E eu ando esse Brasil pela misericórdia de Deus, também fora do Brasil, e há ambientes pentecostais que me assustam, e há crentes que se dizem pentecostais que deveriam pelo menos abrir a Bíblia em Atos 2, estudar pelo menos Atos dos Apóstolos e saber o que é Pentecostes, o que é pentecostalismo. Por que nós somos chamados de pentecostais? É assustador jovens e adolescentes falarem que nunca ouviram falar de Daniel Berg e Gunnar Vingre. Se falar esse nome, alguns deles vão perguntar: é o que? É língua estranha isso? Não conhece o nome dos nossos pioneiros. Zombam quando ouvem um pastor falando em línguas, quando uma irmã canta em línguas, quando uma irmã do ciclo de oração, que tem marca no joelho da oração com Deus, diante de Deus na madrugada, sente Deus e às vezes baila na presença de Deus. Não, bom para eles é o funk no púlpito. Bom para eles é abrir o prédio e colocar som pancadão dentro da igreja, tuti. Mas uma irmã que fala em línguas, um adolescente que se deixa ser cheio de Deus, é motivo de piada na net. Você não é pentecostal. Protocolo não se muda, se adapta. Não gosta, vaza daqui. Existem 3 tipos de pentecostais entre nós. Os nominais. Ele sabe quem é Daniel Berg, ele sabe quem é Gunnar Vingre, ele conhece a história do pentecostalismo, ele conhece as doutrinas, ele sabe o que é glossolalia, ele sabe os termos técnicos da teologia pentecostal, mas não fala em língua, não sente Deus, não sente o fervor do Espírito, nunca ganhou uma alma. É simplesmente nominal. Existe os pentecostais
entre nós que simplesmente admiram. Eu gosto daquela irmã do fogo. Eu gosto daquele irmão do fogo. Olha, é uma benção aquele culto. O anjo desceu aqui, eu quero minha benção. E bate palma, e vamos lá, e glória a Deus. São aqueles que estão entre nós e simplesmente nos admiram. Mas ainda tem os pentecostais práticos. Eles falam em línguas, eles evangelizam, eles são cheios do Espírito Santo. Agora, esse modismo de você entre nós querer nos despentecostalizar, vai dar certo não, filho. A gente tem a semana do Pentecoste aqui, ó. Não, irmão, ainda tem instrumentos de Deus em nosso meio que sabem de uma verdade que eu vou falar se você ainda não sabe. O mau uso do bem não torna o bem em mal. Como dizem alguns, se a água está suja, joga fora a água suja e não beber dentro. O que Paulo faz do capítulo 12 ao 14? Instrui a quem tem dom. Ele não proíbe o uso dos dons. Então Paulo usa algumas expressões aqui que são as credenciais do culto pentecostal. E nós temos que voltar à nossa origem. As expressões que Paulo usa aqui, irmão, são práticas de uma igreja que glorifica a Deus em um culto pentecostal. Primeira expressão, quando vos ajuntais. Segunda expressão, cada um de vós. Terceira expressão, salmo, doutrina, revelação, língua e interpretação. E última, ele diz, faça-se tudo para edificação. Então, o que é um culto pentecostal? O que não é um culto pentecostal? A primeira expressão que Paulo usa, que são os distintivos de um culto pentecostal. Quando vos ajuntais, a igreja como corpo de Cristo, a igreja em geral, não só os pentecostais, mas eu não imaginaria que eu chegaria em um tempo de ter que explicar tal situação. Igreja na individualidade não existe. Biblicamente falando, só existe igreja onde há ajuntamento. Só existe igreja na coletividade. E quem faz parte do corpo de Cristo sente a necessidade de se reunir periodicamente, porque não existe um corpo com membros amputados, não existe um corpo com membros desorganizados. Todos os membros ligados ao corpo pela fonte que é a cabeça. Assim é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça e os membros conectados ao corpo sempre unidos, fazendo a obra de Deus crescer. Não se admite pentecostais que não gostam de culto, que não gostam de igreja, que não gostam de estar junto do povo de Deus. E quem não anda junto com o povo de Deus, anda em conjunto com quem não é de Deus. Quem não anda junto com Deus em seu corpo, anda junto de Satanás. Por quê? Porque é o diabo que planta em nosso meio sementes de contenda e que gera em nós a separação. Não, irmão, o pentecostalismo começa com reunião. A gente não gosta de Atos 2? Sim, Atos 2 é um marco para nós. Pois é, Atos 2 começa assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Pentecostais desigrejados, aí eu pego o jargão do Marco Feliciano, está com defeito de fabricação. Atos 2:1, os crentes reunidos. E na conclusão de Atos 2 diz que diariamente a igreja se reunia para orar, partir o pão e aprender a palavra de Deus. Não, eu sou igreja, onde eu chego eu sou igreja, então eu vou congregar em tu, catedral. Hebreus 10:25 diz: não deixeis de congregar, como é o costume de alguns. Ele não acaba aqui. Pois vede que está chegando aquele dia. E dia está com D maiúsculo, porque Paulo se refere ao dia da vinda do Senhor. Crente que não congrega não está apto para ouvir o toque da trombeta.
Primeiro, quando vos ajuntais. Paulo está falando de culto, sim ou não? Paulo está falando de culto. Segunda expressão, que é o distintivo da igreja pentecostal. Se não conhecia, está conhecendo agora. E se é pentecostal, dê glória a Deus por isso. E se te entristecer, Deus prefere te ferir do que te perder. Fica com a gente. Segundo, cada um de vós. Pode repetir isso? Pode olhar para o lado? Repete para ele. O que é isso aqui, irmão? Todos os crentes em Jesus que desfrutam da comunhão entre si e com Deus, na igreja, no culto pentecostal, têm ampla liberdade de tomar parte no culto, claro, considerando a ordem e a decência. Paulo disse que cada um na igreja tem. Cada um aqui tem algo de Deus. O que a gente diz é que no culto pentecostal, espera-se que, se o Espírito ali sopra livremente e enche o coração dos irmãos com revelação, com palavra, com louvores, com operação de milagres, cada um terá a sua liberdade para contribuir no culto do Senhor. Não, irmão, a história pentecostal não admite esse modismo de chegar na igreja, sentar na poltroninha e dizer: bora ver o que é que sai da tribuna, bora ver o que é que sai desse cantor, vamos ver o que é que sai desse pregador. Nananina não, no mínimo é glória a Deus e aleluia. No mínimo é graças a Deus por essa palavra, graças a Deus por essa noite. Sim, no ambiente pentecostal, homem, mulher, adulto, criança. Por isso que o pentecostalismo cresce numa velocidade muito maior. E não adianta criticar. Vocês comentaram de YouTube bobo aqui nos comentários aqui do YouTube. Não adianta, vai estudar antes de querer falar bobagem. O pentecostalismo é o ramo do cristianismo que mais cresceu, que mais cresce. E dentro de 20 anos ainda será o ramo do cristianismo que mais crescerá. E eu estou sendo humilde aqui para falar que é um ramo do cristianismo, porque tem teólogo pentecostal muito mais experiente do que eu ainda estava na fralda. O cabra já era líder de igreja e professor. Diz que o pentecostalismo não é ramo do cristianismo, ele é a raiz. É só você ler Atos capítulo 2. Qualquer coisa que se diz igreja fora de Atos 2 está errado. Então, esse esmero evangelístico que nós temos e essa democracia que nós temos, irmão, no culto pentecostal, criança prega. Eu pensei que eu não ia ouvir um amém, pelo menos 4 eu ouvi. Eu vou repetir: no culto pentecostal, criança prega. Já sou adulto, tá? É só o tamanho. Mas eu comecei a pregar com 5 anos de idade. Quem pregava comigo? Bruno. Quem pregava comigo? Rodrigo. Quem pregava comigo? Wagner. Quem pregava comigo? Michel. Era normal. Criança profetizando a outras crianças. Criança levantando paralíticos em nome de Jesus. Ambiente pentecostal. Mas eu já fui em igreja pentecostal que o pastor disse: criança não sobe aqui no púlpito. Não é pentecostalismo, porque os pentecostais tomaram posse de Atos 2:28. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão. No pentecostalismo pode até jubilar os anciãos, aposentar Deus não aposenta. Ancião ainda ensina, ancião ainda prega, ancião aconselha, tem a palavra da sabedoria. Aleluia. O culto pentecostal não é elitista. Cada um de vós. Esse negócio de culto centrado no reverendo, centrado no papa, centrado no pastor, não é igreja reformada e não é culto pentecostal. Porque a reforma protestante nasceu debaixo de 2 palavras. Primeiro, o justo viverá da fé.
Segundo, nós somos o sacerdócio real. Aleluia! A igreja representa Deus na terra. Eu não sou melhor do que você. Você não é melhor do que eu. Não é porque eu estou pregando que eu sou a autoridade maior, que eu sou o pontífice, que eu sou a ponte entre você e Deus. Balela, 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 mentira, mentira. Se eu estou pregando é porque eu sou um servo. Porque no restaurante o cliente senta e o garçom fica em pé. Então o pastor que está em pé para pregar é servo da igreja, e a igreja que está sentada glorificando, servindo, é serva de Jesus, e nós somos servos uns dos outros. No pentecostalismo, a analfabeta tem oportunidade. Estava em São Paulo pregando numa congregação, pastor Josué, e uma irmã assumiu o microfone e disse: Jesus me curou de uma úlcera. Eu olhei para a Luana e falei: a irmã tinha uma úlcera. A Luana me beliscou: amor, espera. E a igreja: eita glória, eita glória. Eu falei: mas uma úlcera? Jesus curou a úlcera dela. Aí eu perguntei à esposa do pastor: não, pastor, é úlcera. E quando ela disse Jesus curou a minha úlcera, ela disse: e Ele vai curar aqui agora também. Eu ainda ia pregar, a mulher chamou o povo na frente, começou a orar e Jesus começou a curar. Aleluia. Há dois tipos de gente diante de um sermão desse. Sério? Uau! Mas tem um segundo tipo de crente. Oh, saudade. Faz de novo, Jesus. Faz de novo. Eu posso dizer como disse Jeremias: renova os nossos dias como dantes. Converte-nos a Ti. Pastor, o que foi que aconteceu? É o mundo que está mais forte? Não, é a igreja que está mais fraca, mas o Espírito ainda é forte. Se a gente voltar a orar, Ele fará de novo. É tempo de algo novo da parte de Deus para nossas vidas. Olha o que é que o pastor falou aqui domingo: Jesus batizando criança com o Espírito Santo. Aleluia. Eu tinha 4 anos de idade, a minha mãe me levantava de madrugada para orar com ela. Com 5 anos de idade eu fui batizado com o Espírito Santo, e depois desse dia ela não me chamava mais, era eu que chamava ela. Bora orar, coroa. Esse negócio de culto centralizado na figura do pastor, ou em alguns ministros, ou simplesmente quem tem alguma formação em algum seminário, prega, fala. Não, irmão. No pentecostalismo, adolescentes têm vez e voz, jovens têm vez e voz. A cooperação das nossas irmãs é sempre bem-vinda. Nós desenvolvemos ministros e ministérios, dando oportunidade para que alguém ore, cante, dê uma saudação, conte um testemunho, ou ensine em algum grupo ou na escola dominical. Somente na igreja pentecostal, criança tem voz para pregar para multidões. Isso é maravilhoso, é a nossa identidade. Irmãos, quando vocês se reúnem, cada um de vós tem. Não é para qualquer um, é para quem tem. E quem não tem, a fonte é transbordante, vá buscar. Cada um de vós tem o que? Salmo. E o outro? Doutrina. E o outro? Revelação. E o outro? Línguas. E o outro? Interpretação. Tu está percebendo que coisa linda? Que ninguém tem todos os dons. A igreja tem todos os dons. A igreja reunida tem todos os dons. O Dali tem salmo para cantar,
cantar, o outro tem doutrina para ensinar, o outro tem língua para adorar a Deus ou para se edificar, e o outro tem interpretação para interpretar e edificar a igreja. A igreja reunida, os dons fluem, o nome de Deus é glorificado e a igreja é edificada. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui nessa casa. Aleluia! Aleluia! O que são um salmo aqui, na palavra de Paulo, na expressão paulina? São louvores a Deus baseados no inário judaico. É os salmos mesmo, 150 salmos. Aqueles 150 salmos bíblicos que nós temos, Paulo usa a expressão salmo no singular, resumindo tudo que na igreja é falado, que passe pelo crivo bíblico e que gere louvor a Deus. Se a música cantada não louva a Deus, está fora do que é Coríntios, do que é Atos e do que é pentecostalismo. Inventa outro nome. Culto pentecostal não é, porque nós seguimos de Atos quando o Espírito desce, Coríntios a regularização, o equilíbrio no uso dos dons. Então, salmo, ou seja, uma coletânea de louvores com temas variados para diversas ocasiões de culto a Deus, que é semelhante à nossa harpa. Coletânea de temas variados, de músicas que glorificam a Deus para vários tipos de culto. Agora, quando a gente começa a abusar em números de cânticos, espremendo ou até anulando o tempo da palavra, ou o pregador, que o tempo que tem para pregar, ele usa de performance e começa a colocar a banda para tocar, a guitarra para e não expõe o texto bíblico, não é pentecostalismo, é exibicionismo. A instrução é estar reunido, tenha salmos, a igreja cantando temas variados, mas que glorifique a Deus. O louvor na liturgia pentecostal é quando distribuído com sabedoria, com a pregação com um tempo satisfatório, nós teremos um culto bíblico, pentecostal e edificante. Lembra de Atos 2:11? Vou ler Atos 2 a partir do 7 ao 11. Presta bem atenção para ver onde é que tu vai pegar o salmo aqui. O salmo louvor a Deus. Todos pasmavam e se maravilhavam na descida do Espírito, os crentes falando línguas. E eles diziam uns aos outros: eles não são galileus? Mas eles estão falando em várias línguas. Como que eles são galileus e a gente está ouvindo eles falarem na nossa própria língua? Aí o versículo 9 fala dos representantes das nações que estavam ali, de todas as nações do mundo estavam representadas em Atos 2, tá, gente? Partos, medos, elamitas, os que habitavam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, judeus e prosélitos, cretenses e árabes. Nós estamos ouvindo eles falarem em nossas línguas, o quê? As grandezas de Deus. Quando o Espírito desceu para encher a igreja, houve louvor a Deus ali. Quando é que Deus é louvado, pastor? Quando no culto se fala das grandezas de Deus. Aí eu faço uma pergunta: qual último sermão você ouviu sobre os atributos de Deus? Qual último louvor você entoou que você não queria ouvir que você é o centro, mas que você ouviu que Ele é o centro? Que a equipe de louvor levou-te a glorificar a Deus. Até porque
na cultura da igreja primitiva, que a maioria vieram do judaísmo, era toda a igreja reunida, com sua dança cultural, ou palmas, ou um salmo entoado, louvando ao Senhor. Não tinha o líder do louvor, não tinha a equipe do louvor. E nós temos uma equipe preparada, os instrumentos bem tocados, para nos conduzir na adoração. Mas de que modo eles fazem isso? Na oração, no jejum, com a intenção de glorificar a Deus. Mas se assumem nossos púlpitos para fazerem shows, com músicas que a igreja não consegue entender, não consegue cantar, música redonda, tem diante do trono, mas tem umas músicas distantes do trono, que não nos conecta ao trono, não nos submete ao trono, e fica 10, 15 minutos rodando a mesma coisa, com clichês, fazendo com que a adoração seja dada ao adorador. Isso não é culto, isso não é pentecostalismo, isso não é falar das grandezas de Deus. O que é salmo? Quando fala salmo, você já lembra do livro dos Salmos, palavra de Deus, louvor baseado nas escrituras. Cada um de vós tem salmo, tu tem um salmo, glorifique, irmão. Não é que tu vai ficar em pé aí e falar o Salmo 119 todo, mas tu pode, no seu lugarzinho, louvar a Deus pela palavra. Tudo que tem fôlego te louva, por isso te louvo, Senhor. Salmo 29:9 diz: no templo cada um diga glória, por isso eu te dou glória, Senhor. O Senhor é meu pastor e não me faltará. Eu te quero como meu pastor, Senhor. Agora, do que a gente se enche no culto, nós transbordaremos na igreja. Tem gente que não consegue louvar com a equipe de louvor. Tem gente que não consegue participar do culto congregacional, do louvor congregacional. Por quê? Porque ele se enche em casa de Netflix, de malhação, de carnalidade. Aí chega aqui, me enche, Jesus. Encher como? Se tu já está cheio de carnalidade, não há mais espaço. Irmão, culto, você prepara seu coração. A Bíblia diz que Esdras preparou o coração para a palavra de Deus. Davi disse: preparado está o meu coração para transbordar de palavras de adoração ao Senhor. Só se transborda o que já está. Então, do que você se enche em casa, você vai transbordar aqui. Sabe por que eu não sou um pregador? Eu, Eliseu Rodrigues. Sabe por que eu não sou um pregador que fica pedindo para você dar glória a Deus? Primeiro, porque intimidade forçada é estupro. Eu não vou forçar você a sentir o que eu estou sentindo. Eu não vou forçar você a ter intimidade com Deus. Não precisa. Se é igreja de Deus, tem fome de Deus, tem algo de Deus em você, que uma hora você vai verbalizar, e a tampa é arrancada, e as águas da adoração fluem. Só de quem é adorador, irmão. Cada um de vós tem doutrina. O que é isso? A exposição da palavra. Não é que todo mundo vai pregar de vez, não. É que você vai servindo a igreja. Na escola dominical, você vai respondendo as perguntas. No seminário da igreja, você está ali estudando. No culto de doutrina, você está presente. Acaba o culto, você procura o pastor. Pastor, que palavra, olha o que eu anotei aqui. Olha, pastor, essa visão que eu tive do texto. A liderança vai vendo que você tem doutrina. A igreja vai discernindo que você tem palavra. De repente tem uma saudação no ciclo de oração. Dá uma palavra na tarde da bênção. Dá uma saudação no domingo. Daqui a pouco é um pregador, é um presbítero, é um evangelista, é um pastor. Cada um de vós tem doutrina. Fale. Quando a minha mãe lá na Bahia e meu pai, a gente ia pro culto público. Hoje é culto no lar, celular. A gente era culto público. O que era culto público? Pegava uma caixa amplificada, metia nas costas do meu pai, e os irmãos vinham das congregações de jegue, de bicicleta, até de vaca, e colocava o som na porta de um novo convertido. O cabra aceitava Jesus, a primeira coisa era marcar um culto na casa dele.
Ele mostrava que era crente marcando um culto na casa dele, pastor Josué. Colocava a caixinha lá e meu pai com aquela guitarrinha com som de pato, quém, quém, quém. E eu cantava com meu pai. É uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Assim é a vida do homem sem Deus. Pobre olha, é raiz, não é Nutella não. Assim é a vida do homem sem Deus. Pobre, miserável, só pensa. Hoje você fala assim para o cantor: a irmã vai cantar um hino. A irmã vem e canta 10. Como? Um pedacinho de cada música. Poporri. Quando me chamava para cantar um hino, eu doido para pregar, Ricardo, eu cantava o coro da música e dizia: você que está aí no bar e não veio até nós lá na igreja, nós viemos aqui até você. Jesus te ama, quer te salvar, quer mudar a sua vida. Se você morrer assim, tu vai para o inferno. A igreja dizendo: esse menino tem palavra, esse menino tem doutrina. Quando eu fui morar em Brasília, QNP 15, P Norte, Assembleia de Deus, Missão, pastor presidente, pastor Silval Xavier, pastor congregacionário, pastor Gesiel de Lima. Quando o irmão Alean dirigia a Kombi para pegar os irmãos idosos e enfermos, quem ia abrindo e fechando a porta da Kombi? Era eu. Aí quando eu enchia de irmãos lá atrás, eu ficava na poltrona da frente, aquelas molas da Kombi, né? Gostosa. Aí eu ficava de joelhos, olhando para os irmãos do banco de trás e Bíblia para dentro. E as velhinhas: glória a Jesus, aleluia. Elas passavam umas para as outras: aquele menino prega bem, aquele menino prega bem. Aí me agendaram: tarde da bênção, congresso de irmãs, congresso de varões. E assim, irmão, pentecostalismo é isso, irmão. Aleluia! Em alguns lugares, vá para o seminário, fique lá 5, 7. Não estou contra o estudo, tá, irmão? Porque até porque o pentecostalismo socialmente reconhecido foi dentro de uma escola metodista. Eu não estou aqui contra o ensino que a gente tem que adquirir. Eu estou dizendo que no perfil pentecostal, se você tem doutrina, na igreja você terá voz. E o que é doutrina? É ensino da palavra, irmão. Amor pelas escrituras. Mas tu reclama da revista da escola dominical, fala que é caro. Como que a gente pega esse costume de quem tem doutrina terá vez e voz entre nós? O dia de Pentecostes, quando tá um monte de gente falando língua lá. Imaginei, um monte de gente falando línguas. Eita, culto pentecostal. Eita, culto do fogo. Aí as pessoas do lado de fora, me ajuda, as pessoas do lado, ou as pessoas, tudo bebo, olha como é que eles falam. Aí o outro grupo chegava e dizia: como bebo se eu estou entendendo na minha língua? Aí o outro grupo dizia: é verdade, ele é muito poliglota, melhor que tu, bestalhado. Então o povo lá fora, uns zombando e outros admirando. Pedro, cheio do Espírito, que também recebeu o dom, falando em línguas, ouviu as pessoas zombando. Porque você perder a consciência não é pentecostalismo. Eu sei lá o que eu profetizei, eu sei lá o que eu falei, eu rodei, mas não sei onde é que eu estava não. Não foi o Espírito que encheu tu, não, foi outra coisa. O Espírito Santo não anula a consciência, ele amplia. Pedro está aqui, cheio do Espírito, e os abestalhados estão lá do lado de fora zombando. Pedro se levantou, os 11, quer dizer, os 11 todos ficaram em pé, porque Matias já tinha sido escolhido no capítulo 1, olhou para os zombadores e disse: vocês estão rindo de quê? Tem ninguém bêbado aqui não. É só vocês lembrarem de Joel 2. Isso aqui é a profecia se cumprindo. Isso aqui é a palavra de Deus se cumprindo. E Bíblia para dentro. Bíblia para dentro. No final do sermão de Pedro, no final da doutrina de Pedro, Pedro não fez o apelo. Não. Os pecadores fizeram o apelo ao pregador Pedro. O que é que a gente faz para receber Jesus? Aleluia! Doutrina.
Enquanto Pedro prega, eles sentem fome de Deus, eles sentem fome do Espírito. Fala a doutrina, prega a doutrina. Você não é pentecostal se na hora da palavra você está postando foto no Instagram, mostrando biquinho fresco. Você não é pentecostal se na hora da palavra você fica afinando os instrumentos na sua igreja. Isso não é pentecostalismo. O culto pentecostal é formado por gente que quer ouvir a doutrina. Nós temos outros nomes hoje, mas a Assembleia de Deus sempre teve na terça-feira o culto de... Porque o pentecostalismo ama a doutrina da palavra. O outro tem língua, que é um dom que você usa para a sua edificação. E se você tiver interpretação, melhor ainda. Faça-se tudo, e eu concluo, para quê? Pode falar, irmão. Para edificação. A liberdade na adoração não significa desordem, balbúrdia, menosprezo pela liturgia. Não. O Espírito flui, a igreja sente, a liderança discerne. A espontaneidade do pentecostalismo não é desorganização ou improvisação, uma abertura indiscriminada para tudo ou todos. Não, irmão. Claro que nós temos manifestações físicas. Até homens que não foram pentecostais sentiram isso. Jonathan Edwards, Charles Finney, George Whitefield, John Wesley. Sentiram no seu corpo. Sentiram a carne tremer. Sentiram a emoção e a ação do Espírito envolvendo sua vida dos pés à cabeça. Mas tudo no culto pentecostal tem que ser feito para edificação. Irmão, sabe quando é que você sai realmente de um culto bíblico pentecostal? Eu anotei aqui para a conclusão da nossa mensagem. É você sair mais convicto da gravidade do pecado. Olha o que Paulo disse no versículo 25. Ele está tratando o equilíbrio, o bom uso, o regulamento no uso dos dons. Ele diz que numa igreja onde os dons são evidenciados, segredos ocultos do coração do ímpio, do incrédulo, versículo 24 e 25. Os segredos ocultos do coração do incrédulo é manifestado. E assim ele vai se humilhar e vai adorar a Deus, declarando que Deus está entre nós. Aleluia! Já viu algum ímpio que sai da igreja e diz assim: rapaz, lá tem Deus, arrepiei todo, velho. Rapaz, minha carne tremia quando aquela irmã cantava, aquele pastor pregando. Sabe o que é isso? É Deus agindo no culto bíblico pentecostal, irmão. Segredos do coração através da profecia e da revelação, da interpretação de línguas. A língua com a interpretação gera uma profecia, uma revelação. Então a gente tem que sair desse culto mais convicto da gravidade do pecado. Segundo, mais consciente da santidade de Deus. Terceiro, mais comprometido com a comunhão entre irmãos, porque Deus me usa para você e te usa para mim. Mais disposto para o serviço do Senhor. A gente está dizendo: se aquele irmão serviu, eu também posso servir. Se Deus usou aquela irmã, Ele também pode me usar. Então eu quero ser uma bênção para a minha igreja. Do culto pentecostal nós temos que sair mais interessados nas transformações das pessoas ao nosso redor, como Pedro fez em Atos 2, ministrando a palavra, e quase 3.000 almas foram alcançados pelo poder do evangelho. No culto pentecostal a gente sai mais interessado pela transformação do mundo. A gente também sai mais ansioso pela vinda de Jesus. Aleluia. A gente sai daqui dizendo assim, ó: se o culto aqui na terra foi maravilhoso assim, imagina quando a trombeta tocar e a gente estiver face a face com Jesus. Glória a Deus. Quem pode ficar em pé dando glória ao precioso nome de Jesus? Glorifica Jesus, irmão.
Se você sente Deus encher a sua vida, a equipe de louvor louvava, o pastor Josué adorava em línguas, e eu estava sendo impactado pela unção de Deus aqui nessa tribuna, porque quando eu vejo meus irmãos adorando em línguas, eu estou vendo que Deus está falando ali, Deus está edificando alguém, Deus está bradando na vida dele e através dele. Há segredos de Deus a serem revelados. Aleluia, há dons de Deus a serem ministrados. A equipe, por gentileza, vamos clamar a Deus com aquela música: Espírito, Espírito que desce como fogo. Eu vou repetir só para quem crê: há dons disponibilizados a quem deseja receber aqui essa noite. Vamos crescer nos dons, vamos crescer na palavra, vamos resgatar a nossa identidade pentecostal, irmão. Quem é cheio do Espírito Santo tem amor por almas. Saiamos daqui mais convictos de que o Espírito Santo ainda nos dá dons. Feche os seus olhos, por gentileza. Se você pode orar, ore. Enche-nos, Espírito Santo. Paulo disse aos Efésios que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. As bênçãos já foram liberadas. Tem dons espirituais para a sua vida hoje. Tem batismo, tem renovo, tem o dom do discernimento, tem a ciência na palavra, tem o dom de operação de maravilhas, tem o dom de interpretação. Pede. Paulo diz: buscai os melhores dons. Pede.